Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E na aula de hoje vamos falar sobre fatoração de gramáticas livres de contexto. Então, uma gramática livre de contexto, ela vai estar fatorada se ela tiver em um estado determinístico, ou seja, não possui produções cujo lado direito inicie com o mesmo conjunto de símbolos ou com símbolos que gerem sequências que iniciem com o mesmo conjunto de símbolos. Por exemplo, a gramática fatorada ela não deverá apresentar as seguintes regras. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é uma gramática não determinística ou não fatorada? É, por exemplo, aqui esse caso em que eu tenho uma produção A que implica em Azinho Bzão e A que implica em Azinho C. Veja que essa gramática ela é não determinística, ou seja, ela não está fatorada, porque do lado direito ó, eu tenho duas possibilidades, né, de começar com A. Ou eu começo com A Bzão ou eu começo com A C. Né? Então, é mais ou menos como se o compilador ele não soubesse, né, com qual das duas produções ele vai começar. E aí, ele vai fazer o quê na nossa implementação? Como é que você vai ter que implementar isso? Utilizando lá o conceito de backtracking, por exemplo, né? Tentativa e erro. Tá? Agora, veja um exemplo de outro exemplo de uma gramática não fatorada, que às vezes esse não determinismo, essa não fatoração, ele está implícito, né, ali na gramática. Então, por exemplo, aqui eu tenho S que implica em A ou B. Aí uma pessoa descuidada vai pensar que aqui, olha, A ou B, então não começa com a mesma sequência. Mas se você analisar, olha, ele começa. Porque se eu pegar o A, ele é A, Czinho. E se eu pegar o B, é A, B. Então ele vai começar tanto com A quanto com A aqui, né? Azinho, Azinho. E aí, novamente, eu tenho um problema de não determinismo, ou seja, a gramática ela não está fatorada. Tá? Então o objetivo é fatorar essa gramática. Ok? Então, para fatorar uma gramática livre de contexto, nós vamos ter que alterar suas produções, né, que tem o não determinismo. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Então, as produções que apresentam não determinismo direto, eu vou primeiro, o que eu tenho que fazer? Como eu só trabalho com as produções que tenham não determinismo direto, aquelas que têm um determinismo indireto, eu tenho que explicitá-las. Então, eu vou pegar os não determinismos diretos, na forma A, que implica em alfa, beta ou alfa, delta, né? E aí eu vou substituir, ó, eu vou criar um novo não terminal, que eu vou chamar de A', né? Então, eu vou pegar ó, o terminal, a sequência de terminais que está provocando o não determinismo, vou colocar ele ao lado do não terminal, do novo não terminal A', e o A', então esse novo não terminal, ou seja, essa nova produção vai pegar o restante da cadeia, no caso beta e delta aqui, tá? Sendo A' um novo não terminal. Ok? Então, o não determinismo indireto, né, que eu já falei, aquele indeterminismo implícito, como no exemplo anterior, como aqui, ó, por exemplo, eu teria que primeiro explicitar, né, esse não determinismo indireto aqui, ou implícito, né? Como é que eu faço, professor, para explicitar, né, esse indeterminismo direto aqui? Indireto, né? Esse determinismo, perdão, ou não determinismo indireto, né? Eu tenho que primeiro substituir, né, essas produções simples. Então, eu vou pegar o A aqui, substituir pela produção dele, e depois pegar o Bzão e substituir pela produção dele. Tá? Então, eu vou substituir o Azão e o Bzão pelas suas produções, ou seja, eu vou explicitar o não determinismo e aí eu aplico, então, né, este algoritmo aqui para eliminar ou fatorar a gramática. Né? Ok? Então, aqui, olha, vamos ver esse exemplo aqui, para ficar mais claro. Né? Eu tenho essa gramática aqui, ó, S que implica em A, Azão, A, Bzão. Né? E aqui eu tenho A que implica em A, Azão, Azão, Azinho, né? E B que implica em Bzinho, certo? Então eu tenho essa gramática aqui. Então veja, onde é que eu identifico o não determinismo? Então eu tenho o não determinismo bem aqui, ó, aqui em S, S que implica em Azinho, Azão, S que implica em Azinho, Bzão. Então eu não sei, né, por onde começar. O que que ele faz? É como se ele estivesse adiando a decisão, né? Adiando a decisão. Então, a solução, então, ele vai criar aqui, ó, ele vai pegar esse terminal que está provocando o não determinismo e vai criar um novo não terminal, que eu vou chamar de S'. Então, A, S'. Tá? E o restante S' vai ser quem? A ou B. Né? Tá aqui, A ou B. Aqui, ó, a mesma coisa nesse
no caso aqui do azão, né? Então, no azão aqui, ó, nessa produção, de novo, eu tenho não determinismo, porque eu tenho azão, azinho, azão, né? Tem um loop aqui, ou azão, azinho. Quer dizer, então eu tenho não determinismo, então eu vou fatorar. Então eu vou adiar a decisão dele. Então eu vou pegar, é como se eu pegasse esse cara aqui, vou criar um novo não terminal, que eu vou chamar de alinha, e o terminal que está provocando o não determinismo, eu vou colocar ele ao lado desse novo não terminal, que é o alinha aqui. Então fica azinho, alinha, e o alinha pega o restante da cadeia. No caso aqui, ele vai pegar o azão, né? Ou seja, ele volta aqui, ou o vazio, porque aqui eu já peguei esse A, né? Ele já está aqui, então do lado dele não tem nada. Então eu coloco o vazio, e o B eu permaneço aqui, né? Igual, tá certo? Então observe o seguinte aqui, quando a gente aplica a fatoração de uma gramática de contexto, provavelmente vai surgir produções simples, né? Como no caso aqui, tá? E também vai surgir produções vazias. Então, lembrando da aula passada de simplificação, quando a gente aplica a simplificação, que a gente elimina as produções vazias, depois as produções simples e os símbolos inúteis, você faz esse processo, mas se você fatorar, obviamente que vai surgir, ou podem surgir essas produções simples e produções vazias. Você não vai precisar mais aplicar a simplificação, porque senão vai ficar no loop. Quando você simplificar, você volta a ter o problema do não determinismo. Então, quando você fatora, quando a gramática tem não determinismo, você aplica a fatoração, provavelmente vai surgir essas produções simples aqui e as produções vazias, mas aí você não vai precisar aplicar a simplificação, tá? Então, geralmente, no esquema geral, você pode eliminar, né, a produção vazia, a produção simples, mas quando você fatora, pode surgir de novo, e aí não tem jeito, você não vai ficar nesse loop, senão acaba sendo retrabalho inútil ali de você estar fazendo isso, ok? Isso é importante. Aqui um outro exemplo bem interessante aqui, ó. Veja que aparentemente, né, eu tenho aqui, ó, azão, né, Bzinho. Aí azinho, Bzinho aqui. Então, aparentemente aqui, quando a gente olha de cara, essa gramática ela parece estar fatorada, né? Porém, quando eu vou explicitar aqui o azão, veja que ele começa com azão, ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse azão aqui, ó, vou substituir, né, todas as produções de azão, eu vou substituir aqui, ó. Tá? Então, eu vou explicitar. Então, eu vou ter azinho, azinho, B, B. Azinho, azinho, B, B. Depois eu vou ter, ó, o AB, né, normal. Aliás, eu vou pegar esse B aqui, vou substituir aqui também em A, ó, ficar BB. Depois eu tenho o AB, B, A, Azão, né? Tenho essa produção aqui. Então, agora eu vejo que quando eu fiz esse, explicitei, né, coloquei em evidência, né, esse não determinismo, ele apareceu aqui para a gente, aí eu vou aplicar a regra, né? Então, veja que agora eu tenho dois não terminais, né? O A, né? Aqui, ó, Azinho, Azinho, e o B também, ó, Bzinho, Bzinho, provocando o não determinismo dessa gramática. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tratar o A. Ó. Então, para o A, para cada não terminal que provoca o não determinismo, eu vou criar um novo não terminal. Então, o Azinho, S'. Aí, eu vou pegar Azinho, S', o que sobrar eu vou colocar. Então, por exemplo, aqui, ó, sobrou o A, BB, né, que é essa parte aqui, ó, Azinho, S', pega essa parte aqui, ou aqui na outra parte, o Bzinho. E vou criar também um S duas linhas aqui, ó, BS duas linhas, né? Ele vai me gerar quem? Então, vai pegar o BS duas linhas, está provocando bem aqui, ó, bem aqui e bem aqui. Então, vou pegar S duas linhas B e S duas linhas Azinho, Azão. Pronto. Com isso, então, eu elimino o não determino, ou seja, eu vou fatorar essa gramática. No caso aqui, ao fatorar essa gramática, não surgiram nem símbolos, não surgiram produções simples e também não surgiu produções vazias. Tá? Ou seja, ela está fatorada e também ela já está aqui simplificada, né? Ou seja, ela já está toda tratada aqui, ok? Bom, então, aqui esse slide é só para reforçar a importância de aplicar a fatoração na implementação de um compilador. Né? E o mesmo ele deve seguir uma gramática que não apresente um não determinismo. Quer dizer, eu vou construir um compilador, então o compilador ele vai ser baseado numa gramática, e aí se essa gramática não tiver fatorada, a implementação desse compilador vai precisar de um mecanismo ou de um processo de reconhecimento que haveria retornos, né, que a gente chama de backtrack. Né? Ele vai ter que
voltar para tentar outro caminho. Ele vai um caminho, não deu certo, volta e tenta outro caminho, né? E isso aí acaba reduzindo, né, a eficiência do algoritmo, aumenta o custo computacional. Daí a necessidade, então, da gente aplicar o método da fatoração de uma gramática, né? Então, novamente, você pode implementar uma gramática não fatorada, tá? Ou com não determinismo, né? Porém, você vai ter que utilizar desses mecanismos, né, de retorno, né, backtrack. A não ser, claro, que aí você pode também fatorar essa gramática, eliminar o não determinismo, e aí você aplica diretamente a implementação dessa gramática no compilador, você ganha então em eficiência. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre fatoração de gramática e de contexto. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.